Na CPI da pandemia, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, negou que sua atuação à frente do Itamaraty tenha interferido na chegada de IFA para vacinas contra a Covid-19. Ele disse ainda que o Itamaraty buscou insumos para a cloroquina a pedido do Ministério da Saúde. O ex-chanceler brasileiro citou a participação do presidente Jair Bolsonaro no caso. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. O ex-ministro, que integrava a ala mais ideológica do governo, comandou o Ministério das Relações Exteriores por cerca de 800 dias. No final de março, ele entregou o cargo após forte pressão do Congresso Nacional, principalmente do Senado. Ernesto Araújo afirmou que o Itamaraty atuou em conjunto com o Ministério da Saúde e com outras pastas no enfrentamento à pandemia e negou que tenha havido improviso na condução da política externa. Araújo defendeu diversas vezes que não houve problemas diplomáticos na relação com a China. Ele também argumentou que o Brasil foi a nação que mais recebeu insumos de vacinas produzidos pela nação asiática. Jamais promovi nenhum atrito com a China, seja antes, seja durante a pandemia. Senador, se me permite, eu não entendo nenhuma declaração que eu tenha feito em nenhum momento como anti-chinesa. Houve determinados momentos em que, como se sabe, por notas oficiais, o Itamaraty, eu, por minha decisão, nos queixamos de comportamentos da Embaixada da China ou do embaixador da China em Brasília, mas não houve nenhuma declaração que se possa qualificar como anti-chinesa. Portanto, enfim, não há nenhum impacto de algo que não existiu. As respostas despertaram a indignação do presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, que rebateu. Vossa Excelência deu várias declarações anti-China. Inclusive se indispôs por várias vezes com um embaixador chinês. O senhor escreveu um artigo no Diário do Poder. Esse artigo que Vossa Excelência chama de comunavírus. E há pouco o senhor disse para o relator que não teve nenhum desentendimento, nenhuma declaração. Tem várias declarações, eu posso ler aqui o seu artigo. Inclusive, você faz uma ilusão, erroneamente, em relação que a pandemia era para ressuscitar o comunismo, porque deixa as pessoas em casa, dependendo do Estado e uma série de coisas. Quer dizer, na minha análise pessoal, Vossa Excelência está faltando com a verdade. Então, eu peço a Vossa Excelência que não faça isso. Omar Aziz, que é do Amazonas, também entrou em atrito com Ernesto Araújo sobre o fornecimento de oxigênio ao Estado. Segundo o presidente da CPI, por questões ideológicas, não foi feito esforço para conseguir mais oxigênio da Venezuela. No depoimento, o ex-chanceler confirmou sua atuação na importação de insumos da Índia necessários para a produção da cloroquina, remédio sem eficácia comprovada contra a Covid-19. Segundo Ernesto Araújo, independentemente dos testes para o tratamento da doença, era importante trabalhar na importação dos insumos para manter o estoque do medicamento, que tem outros usos. Ele citou a participação do presidente Bolsonaro no caso. Não foi exatamente o pedido para implementar esse pedido do Ministério da Saúde, mas o presidente da República, ele, em determinado momento, pediu que o Itamaraty viabilizasse um telefonema dele com o primeiro-ministro. Então houve a participação do presidente da República? Sim. No depoimento, o ex-chanceler disse que jamais foi contra a iniciativa de entrar no consórcio COVAX Facility da Organização Mundial da Saúde. Segundo ele, partiu do Ministério da Saúde a decisão de o Brasil solicitar doses suficientes para vacinar apenas 10% da população e não 50%, o percentual máximo que era permitido pela OMS. Araújo também disse desconhecer um possível aconselhamento paralelo nas questões referentes à Covid-19. O clima na CPI permaneceu tenso a maior parte do depoimento. A senadora Cátia Abreu, do Progressistas, também fez duras críticas à atuação do ministro. O senhor deve desculpas ao país. O senhor é um negacionista compulsivo
compulsivo, omisso. O senhor no MRE foi uma bússola que nos direcionou para o caos, para um iceberg, para o naufrágio. Bússola que nos levou para o naufrágio da política internacional, da política externa brasileira.